Oi, gente! Hoje estou dando abertura a mais um episódio da Cultura do Empreendedorismo Feminino no Pura Clarice. E como vocês sabem, o empreendedorismo tem muitas áreas, muitos ramos a ser seguidos. E um deles é a educação. A educação privada, que no Brasil começou assim, né, dessa forma, com escolas particulares em 1533. E hoje nossa convidada é Joselice, ela que tem uma escola aqui na nossa cidade, em Simão Dias, há mais de 26 anos, né? Muito conhecida, Favo de Mel, e é um prazer recebê-la aqui. Então, boa tarde. Como você falou, eu sou Joselice, né? E sou sócia proprietária da escola Favo de Mel, escola particular, localizada ali na Praça Jackson de Figueiredo. Ainda me apresentando, sou casada, né? Meu esposo Alessandro, tenho 2 filhos, Alexandre e Maria Luísa, e sou sócia proprietária da escola Favo de Mel com uma irmã, né? Minha irmã Valdenícia, que por sinal convidei para ela também me acompanhar nesse momento de hoje, mas ela é um pouco tímida para falar em público e não quis comparecer. Mas, ó, não sabia que você tinha uma sócia, já é um ponto positivo, né? Algo a ser falado aqui hoje. E como foi esse sonho de ter uma escola particular? Então, desde que eu tive a vontade, né, de me formar em pedagogia, né, que no tempo eu fiz o ensino médio no pedagógico, em 93, quando eu encerrei o meu pedagógico, né, eu já comecei a trabalhar numa escolinha particular. Eu antes trabalhava no supermercado, depois trabalhei numa livraria, e quando concluí o meu ensino médio, eu já ingressei numa escolinha particular, que era a Escolinha Sossego da Mamãe, que ficava ali na Rua da Pizzaria de Idé. Sim. E aí eu já comecei, né, com aquela vontade de ser professora, com aquela vontade de realmente dar seguimento à minha profissão que eu escolhi, né, para ser. E foi quando a dona da escola, ela falava em encerrar as atividades escolares e morar em Aracaju. E foi daí que surgiu a vontade de abrir uma escola, né, junto com minha irmã, que no tempo nós duas trabalhávamos na Sossego da Mamãe. E aí surgiu essa vontade da gente criar a nossa própria escola. E aí iniciamos lá na casa onde nós morávamos, lá mesmo na pracinha. Éramos em 5 irmãs, e nós iniciamos lá nas salinhas do fundo, né? Fomos aos poucos pedia permissão ao nosso pai e pegava um quarto. No ano seguinte já precisava de mais um quarto para outra sala, e aos pouquinhos fomos construindo. Então, você não tinha esse amor pelo empreendedorismo, ele surgiu em você, é? Ele surgiu depois que eu concluí o meu ensino médio e senti a necessidade de dar continuidade à minha profissão, que era de ser professora. Sim. E além de você ter esse empreendimento, você também trabalha por fora? Trabalho, eu também sou funcionária pública, né? Hoje, atualmente, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, também sou professora, né, da Educação Pública Municipal. Professora de Química, né? Que Química? Foi minha professora, gente. Eu só estava na dúvida. Fui sua professora. E como é que você faz para organizar tanto tempo, hein? Então, ser professora, ser empreendedora. Eis aí a questão, né? Quando a gente... É uma escolha nossa, né? Trabalhar para tentar crescer mais um pouco. E aí, por coincidência, no mesmo ano que eu fundei, junto com minha irmã, a escola, que foi em 98, foi o mesmo ano que eu consegui ser aprovada no concurso público do município. Então, eu não pensava em abrir mão de nenhum. E aí eu consegui, assim, abraçar os dois, né? É algo assim que realmente ser professor tem todo aquele planejamento, não é só você estar na escola, quando você sai da escola, você também leva para casa muitas atribuições, né? Muitos afazeres. E assim,
tentando organizar o tempo. A gente sabe que em uma coisa ou em outra a gente vai ser falha, né? Sim. Eu talvez não tenha sido aquela mãe que deveria ter sido, porque por conta justamente de sempre ter me dedicado muito ao trabalho e trabalhava o dia todo. Sempre trabalhava o dia todo. Mas é algo que você gosta de fazer, É né? algo que eu gosto de fazer, eu me sinto realizada. Eu até muitos finais de semana, quando eu me reúno assim com a família é grande, a gente sempre se reúne, e mesmo reunido, eu muitas vezes costumo levar serviços da escola para fazer. E às vezes eles começam a pegar no meu pé, às vezes meus filhos diziam, hoje a senhora não vai levar o computador. Mas eu sempre que saía, eu gostava de levar, porque se tivesse assim algo para fazer, eu preferia estar no momento de lazer, ciente de que minha obrigação já estava cumprida, já estava sendo feita, do que estar ali, mas estar com o pensamento de que tinha algo para fazer. E assim eu consegui, indo dando conta, e quando a gente trabalha fazendo o que a gente gosta, eu não me sentia nem que estava trabalhando, eu me sentia realizada mesmo, entendeu? E ter o carinho dos alunos, né? Justamente, também. Que também é muito gratificante, né? Quando eu pensei em empreendimento, eu pensei no escolar, porque é algo surreal, né? É um empreender diferente, é um empreender com amor. Eu falo isso porque eu já dei reforço escolar. Não se compara, mas a gente sabe mais ou menos como é. Isso. E, tipo, a educação muda vidas. Então, você está ali empreendendo e mudando a vida de milhares de pessoas, né? Que passam por sua escola e que se tornam médicos, engenheiros, advogados e diversas outras profissões. E como é essa sensação de saber que você ajuda na transformação de pessoas? Então, assim, eu me sinto realizada, né? Quando a gente escuta ou quando a gente vê lá na mídia os nossos ex-alunos tão bem-sucedidos, né? Eu posso dizer, eu não vou citar nomes, porque vai que eu esqueça de alguns, mas a gente tem alunos que hoje são médicos, a gente tem alunos que hoje são dentistas, né? E muitos alunos, engenheiros, alunos professores. Eu tenho um aluno que foi aluno da Favo de Mel e que hoje trabalha na Favo de Mel, é professor da Favo de Mel e uma das melhores professoras, né, digamos assim. Então, assim, é gratificante a gente saber que está construindo, porque nós iniciamos com a educação infantil, com alunos de 3, 4 anos, e a pedido dos pais, a gente registrou a escola, e os pais foram pedindo, e nós fomos implantando o ensino fundamental, que é o 1º, 2º, 3º ano, fomos implantando gradativamente, e depois eles pediam pelo 6º ao 9º, e nós fomos implantando. Hoje até que eles pedem pelo ensino médio, mas a gente não tem assim, essa pretensão de oferecer o ensino médio, né? Até por conta do nosso espaço, né? Que talvez não seja tão favorável para trabalhar o ensino médio. Mas a gente tem pedidos de pais para que a gente implante o ensino médio. Então, isso é gratificante, né? Você fazer um trabalho e você saber assim, que você está sendo aceita, né? E isso é muito bom, a gente se sente realizado. Mas você pensa em expandir para o ensino médio? Não. Eu penso em continuar com os meus pequeninos, né, com o Fundamental, até o Fundamental 2, que é os trabalhando do 6º ao 9º ano, é o Fundamental dos anos finais. Eu não penso em expandir, não. Você realmente gosta mais de trabalhar com os mais novos? Com os menores, isso. Tem alguma diferença dos mais novos para os mais velhos? Então, eu posso dizer que na sociedade que a gente vive hoje tem, né? Tem. Eu sinto os mais novos são mais carinhosos, são mais atenciosos, né? Respeitam mais, querem mais aprender, né? A turma dos maiores é uma turma mais difícil e que realmente a gente precisa ter muito trabalho para lidar, né, com eles. Mas eu acredito que realmente a gente tem que ter um foco no empreendedorismo. E esse é o seu foco, né? Onde você se identifica. Isso Senão mesmo. Não faria sentido. Uhum. E vamos agora voltar um pouquinho lá para 1998, quando você fundou.
Quais foram as suas maiores dificuldades em fundar a Favo de Mel? Então, eu não consigo me lembrar assim de muitas dificuldades, porém uma das maiores foi realmente a questão do espaço, né? Porque como nós não tínhamos um espaço próprio, nós precisamos fundar dentro da casa do meu pai, dentro da casa onde eu tinha irmãs ainda morando. E aí essa foi uma das maiores dificuldades. Mas aí nós conversamos com as irmãs, alugamos uma casa para as irmãs, né, saírem de dentro daquela e deixar realmente para ser só a escola. Então, assim, de início, uma das maiores dificuldades foi essa. Foi encontrar realmente um espaço que fosse um local, né, apropriado, né? Tinha que ter realmente espaço para que nossas crianças não só estivessem em sala de aula, mas que tenha a questão do lazer. Então, precisava realmente de um espaço adequado para que se trabalhasse com a educação. Sim, e hoje você tem esse espaço adequado? Hoje eu tenho. Assim, eu ainda sonho, né? Eu ainda sonho assim, com um espaço maior, onde possa realmente, principalmente na questão da área de lazer, né? Um espaço onde a gente possa ter uma quadra de esportes para eles que gostam demais da bola, principalmente os meninos, né? Então, eu ainda penso em um espaço maior, mas eu posso dizer que hoje a estrutura da Escola Favo de Mel, ela atinge realmente o nosso objetivo e satisfaz as nossas crianças. Sim, eu lembro. Antigamente eu já estudei lá, né? Bem pequenininha. Menina! E realmente era muito diferente. Hoje Era. vocês contam com outra estrutura. Com outra estrutura. E eu percebo que você ainda quer expandir, né, mais ainda o tamanho. E isso mostra que o empreendedorismo ele vai além do financeiro. Você também pretende que os seus alunos se sintam melhor, você quer ter um espaço de lazer. Isso é muito bom, né? Porque, infelizmente, no empreendedorismo, a gente encontra com muitas pessoas que só pensam no financeiro. E acabam não pensando no próximo. E quando a gente fala de educação, a gente precisa ter essa empatia, né? Isso mesmo. Eu viso muito a questão da qualidade, a questão do conforto, a questão da seriedade, entendeu? Eu não quero, digamos assim, não é 1.000 alunos, não é 500, não são 1.000 alunos, 500 alunos, mas é dentro do quantitativo que eu tenho, a gente poder oferecer o melhor que estes alunos podem ter. Entendi. Hoje você tem quantos alunos, em média? Hoje nós estamos em uma média de uns 260 alunos. Nós já tivemos mais, mas aí quando chegou a pandemia, acabou que alguns alunos tiveram realmente que trancar suas matrículas e acabaram indo para a escola pública. Aí o nosso número de alunos caiu, nós já tivemos mais alunos. E hoje você pretende expandir em número de alunos? Sim. Principalmente na educação infantil, né? Digamos assim, para todo empreendimento, eu acredito que a gente precisa ter nossos objetivos, né? Nossas metas, Sim. né? E aí, dentro desses objetivos, né, eu poderia dizer da Favo de Mel, seria aumentar o número de alunos da educação infantil, tá? E aí, para esse objetivo, eu teria a meta do crescimento digamos, de 10% dos alunos da educação infantil. Então, a gente trabalha em prol desse crescimento. Sim, e é perceptível que os seus alunos, eles permanecem, né? Permanecem. Tanto que os pais pediam para que outras turmas fossem abertas. Qual é o segredo de fazer com que esses alunos permaneçam? Olha, você perguntando assim um segredo, aí eu lembro de algumas mães, né? Alguns pais que às vezes a gente encontra e diz, olha, lá tem mel mesmo, viu? Porque o meu, quando não vai, chora querendo ir para a escola, mesmo estando doente. Então, o segredo, né, é assim, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Ninguém consegue agradar. Sim. Quando chega o final do ano, muitas vezes até a gente entristece quando precisa da transferência de algum aluno, o pai vem solicitar, né, a transferência de algum aluno, e a gente questiona, conversa com o pai, né? Mas por quê, pai? Porque durante o ano a gente vê que está tudo bem.
São poucos pais que chegam para a escola para conversar, para fazer uma crítica, porque as críticas, elas são bem-vindas, né? A crítica, Sim. quando construtiva, ela serve para o nosso crescimento. E são poucos pais que, às vezes, aparecem. E, às vezes, até quando chega o final do ano, 1 ou 2, né, que pede transferência, quando a gente pergunta, eles dizem, não é por nada, não. Eu estou gostando, eu gosto demais da escola. Eu indico para quem me pergunta, eu indiquei para a minha vizinha, mas uma vez ou outra ele acaba tirando e a gente fica se perguntando por quê, né? Por que aquele aluno que parecia estar satisfeito com a escola Favo de Mel, ele está pedindo transferência para outra escola? A gente fica se perguntando, mas aí a gente entende que é porque, né, a gente não consegue agradar todo mundo, não é fácil. Sim, e talvez o problema nem esteja em vocês. Às vezes o aluno não se identifica, né? Tem muito isso também. Isso também. Como eu já estudei em várias escolas, sempre tem aqui, a gente se identifica mais e outra menos. Isso mesmo. E aí eu acho que talvez não seja o problema de vocês, escola, realmente, né? da escola. Ou talvez sim, por isso que você sempre prefere que te falem. Que né? te fale, Já justamente. chegou algum pai a te falar o porquê ia sair? Que eu lembre no momento, não. Às vezes eles colocam mesmo, porque eu já passei muito tempo na Favo de Mel, agora justamente o meu filho está querendo mudar de escola, está querendo trocar. A maioria das vezes mesmo é por conta dessa escolha do aluno, né? Que hoje em dia, apesar de serem crianças, mas tem deles que já escolhem, né? Para onde querem ir. Exatamente. Mas, assim, a gente tem outros casos de pais que começam com a gente, a criança inicia com 3 anos de idade, que é a idade mínima que a gente pega na escola, a criança inicia e só sai mesmo quando conclui o 9º ano. Então, isso também para a gente é muito gratificante. Sim, saber que vocês praticamente criaram a criança, né? Uma segunda família. É isso mesmo. E qual é a relação sua com sua irmã? Bom, nós temos uma relação boa, né? Graças a Deus. A gente sabe que ninguém trabalha sozinho, né? Essa parceria é muito boa. Eu sempre digo que ela é meu porto seguro, né? Porque ela não tem outro vínculo. Ela passa realmente o dia todo na escola. Agora, lembrando, agora é que ela está, junto com a filha dela, também empreendendo. Ela agora trabalha com a papelaria aquarela. Sim. Mas esse tempo todo, digamos, nós completamos 26 anos agora, digamos que 24 anos ela passou dedicada somente à Favo de Mel. E eu sempre disse que ela é meu porto seguro, porque como eu tenho outro vínculo, né? Todas as vezes que eu preciso me ausentar da escola, mas eu sei que eu posso contar com ela, que ela está lá. Com relação ao nosso relacionamento, eu sempre digo que nós somos o oposto. Mas como os opostos se atraem, né? Aí até hoje a gente deu certo. Logo você gosta de química, então você realmente acredita que os opostos se atraem. Se atraem. E aí a gente acaba que tendo essa relação e mantendo até hoje, né? Com muito respeito. Ela sempre confiou no meu trabalho, eu também sempre confiei no dela. E a gente vai tentando assim e dando conta, né, do nosso empreendimento. Você acha que para uma mulher empreender no Brasil é mais fácil tendo um sócio ou não? Eu acredito que sim, né? Que sim, essa parceria é importante. Sozinho é mais difícil da gente dar conta, né? Da gente ter alguém, uma parceira que realmente a gente possa contar, é bom, é muito bom. E vocês têm muitas divergências? Diga mais ou menos. Mais ou menos. Ela é vista como a boazinha, eu já sou aquela mais... Mas dá certo, a gente dá conta, consegue dar conta. Porque a gente acaba aqui dividindo, né? Eu fico, além da direção geral, eu fico na coordenação do ensino fundamental e ela fica na coordenação da educação infantil. E aí a gente acaba aqui dividindo um pouco, né, de modo que cada uma responde mais pelo seu segmento, né? Embora muitas decisões da escola são tomadas pelas duas, mas tem esses segmentos onde
cada uma se relaciona do seu jeito. Mas eu acredito que como você trabalha no ensino fundamental maior, né? Isso. Talvez seja por isso que você precisa ser mais rígida, né? Eles estão crescendo e precisam de regras. Também. Você sentiu diferença quando você foi trabalhar com o ensino médio? Já que sua experiência era em ensino fundamental? Eu senti uma diferença, porém, eu costumo dizer assim, que na educação, os nossos alunos são filhos, né, que a educação nos dá. Então, eu sempre procurei tratar todos do mesmo jeito que eu trato, que eu cuido dos meus filhos. Quando eu, muitas das vezes, era um pouco rígida, eu sempre dizia a eles que é porque eu queria o bem deles, né? Vocês estão na escola para aprender, então vamos aproveitar o tempo com o que se faz necessário. Eu sempre fui rígida nesse sentido, mas eu sempre procurei tratar todos assim, com muito amor, muito carinho, muita responsabilidade, né? Muito respeito, que se faz necessário dentro da nossa missão. Sim. Outra dúvida que o pessoal pergunta recorrentemente também é sobre o empreendedor não ter chefe. Como funciona? Então, eu penso que empreendedor tem chefe, né? Eu penso que tem, e assim, eu trabalho muito na minha escola particular, sempre considerando os pais dos meus alunos como os meus chefes. Então, para mim, eu não tenho um chefe só, entendeu? Os pais, eu tenho os pais dos alunos, que são eles quem pagam os nossos salários, né? Então, eles são meus chefes, e eu ainda digo que os nossos alunos são os nossos clientes, né? Então, eu acredito que o empreendedor também tem seu chefe. Sim, realmente, pensando por essa vertente. Embora a gente saiba, né, que tem algumas partes aí que a gente decide, digamos assim, né? Tem livre arbítrio para decidir, para resolver e tal, mas eu acredito que a gente tenha, que os nossos pais de alunos são nossos chefes, e a eles que a gente deve toda a pontualidade, todo o respeito, seriedade, compromisso. Sim, né? Porque se vocês não tiverem esse compromisso, né, e essa responsabilidade, eles não voltam. Não voltam, E você precisa que eles continuem, né? É difícil fidelizar os clientes? É difícil, né? É difícil, mas se faz necessário, né? A gente precisa trabalhar sempre nesse sentido, de agradar eles. Sempre quando eu reúno a minha equipe, eu passo isso para eles, que a gente tem todo o nosso planejamento, tem que ser em cima de um trabalho de qualidade, né? E de um trabalho onde os nossos pais, os nossos alunos, toda a comunidade escolar, elas sinta-se satisfatória, né? Toda a comunidade escolar esteja satisfeita com o nosso trabalho. E vocês lidam diretamente com o público, né? Porque, além dos pais, tem os alunos. Os alunos. E aí, muitas pessoas acabam falando, eu tenho até essa dúvida, é mito ou verdade, que escola particular não puxa no pé. Muita gente acaba falando isso, porque está sendo ali pago, né? Ainda existe esse preconceito. Existe. Bom, lá na Favo de Mel, né, a gente procura, assim, como eu já falei, trabalhar com seriedade, né, com muito compromisso, e por mais que a gente aceite uma opinião, uma sugestão de uma família, né, seja de um pai, de uma mãe ou do responsável, mas são opiniões onde a gente vai sentar com a nossa equipe, né, de professores, a nossa equipe multidisciplinar, e são opiniões onde nós vamos discutir se isso realmente é bom para toda a comunidade. Entendi. Né? Porque se a gente for, tipo assim, ouvindo opiniões e agradando uma a outra, a gente tem que pensar no que realmente faz parte da legislação escolar. Entendi. Né? Do que realmente faz parte. E aí, esse jeitinho, né? A gente sempre procura trabalhar com muita seriedade. Antes do jeitinho, vem a questão do respeito, vem a questão do ser humano, né?
do conversar. Ah, mas esse aluno não frequentou, esse aluno não trouxe atividade. Vamos procurar conversar, entender por que que não veio, por que que faltou, por que que deixou de fazer uma atividade, né? E a gente tem, os professores sabem disso, que eles têm todo o nosso apoio, direção, coordenação, para estar apoiando e ajudando a gente fazer com que realmente o nosso aluno ele consiga ser acolhido, né? Ele ser acolhido. O acolhimento, eu acho que acolhimento. A porta de entrada realmente para a educação. Isso. Até mesmo porque vocês, querendo ou não, têm que entender como é a relação deles com a família, né? Porque às vezes o problema não está na escola e sim em casa. Em casa. Acontece muito, né? Isso, muito, muito. Infelizmente. Lá vocês têm psicólogo? Atualmente nós tínhamos, só que atualmente nós estamos sem psicólogo. Nós temos uma neuropsicopedagoga, né, muito boa, que é quem nos apoia e nos orienta muito em todo o nosso trabalho. Certo. E tem mais algum outro profissional que vocês trabalham, além da neuro? Além da neuro? Em outros sentidos? Não, nós temos o coordenador, né? Nós temos o coordenador escolar, né? No ensino fundamental. Temos a coordenadora Priscila, que ela, além de ser professora de história na escola, ela também é coordenadora pedagógica. Eu também faço parte da coordenação pedagógica do ensino fundamental e da educação infantil tem Valdenice, que faz parte também da coordenação pedagógica. Entendi. E aí nós temos outra irmã, que ela também está como técnica pedagógica, que também faz todo esse trabalho de acompanhamento, né? No serviço pedagógico da escola. Temos uma marketing também dentro da escola. Trabalha com marketing, né? Temos o responsável financeiro, temos a secretária, enfim, temos uma equipe que um vai se apoiando no outro, né, para poder realmente a escola funcionar com qualidade. Sim. E você começou a trabalhar com marketing quando na escola? Na escola, depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente ainda era um pouco, assim, eu digo, mais escondido, né? Sim. Aí, depois da pandemia, foi que todo mundo começou a aprender a usar mais, né, dos recursos tecnológicos. E nós vimos que tínhamos necessidade de ter realmente alguém que entendesse um pouco, né, desse assunto para fazer o trabalho de marketing dentro da escola. A gente entende que a propaganda é a alma do negócio, sim, né? Hoje, nossa escola ela é reconhecida fora, né, do nosso estado. A gente, uma vez ou outra, a gente recebe ligações de pessoas que moram fora do estado, mas que estão vindo para Simão Dias e que aí já pedem informações sobre a escola. Questão de valores, questões de livros, questões de início de aula, de quando termina. Sim. Quer dizer, pessoas que nos conheceram através da mídia, né? Através das redes sociais. A mídia tem esse poder, né? De expandir muito mais rápido do que se a gente fosse de pouquinho em pouquinho. Isso mesmo. E como você já está sendo reconhecida até em outros estados, pense em expandir para outras cidades? Não. Eu não penso assim muito grande, não. Não quero ir para outra cidade, não. Quero ficar na minha mesmo e dar o meu melhor aqui mesmo. Sim. Menos é mais, né? Você menos acredita mais. Nessa teoria. E como a gente estava falando, né, da sua coordenação, vocês também trabalham com alunos atípicos? Tem alguns? Temos. Hoje em dia, eu acredito que é difícil uma escola, uma sala de aula não ter, né, um aluno atípico. Nós temos lá nas nossas turmas, sempre tem um ou dois, e aí nós estamos sempre promovendo encontros, né, formações com profissionais que traz orientações e mais conhecimentos para que a gente possa realmente incluir esse aluno, né? Porque a gente entende que a inclusão não é só esse aluno atípico ele ser matriculado, ele precisa realmente ser matriculado e ele precisa ser atendido, né? Sim. Ele precisa ser atendido. Então, a gente trabalha muito com a inclusão e a equidade. Entendi. E os outros alunos, eles se dão bem com eles? Vocês têm dificuldade? Porque geralmente, né, algumas crianças, por ser criança, não entendem e acaba... Justamente, hoje, né, eu posso dizer que atualmente a gente está conseguindo fazer com que os nossos alunos típicos respeitem mais
os alunos atípicos. Hoje, vamos dizer que as informações estão chegando mais às famílias, estão chegando mais às nossas crianças e eles estão respeitando mais, apesar de que ainda tem, né, muitos problemas ainda com colegas que ainda tendem a querer desrespeitar ou até de não querer se incluir aquele coleguinha no seu grupo de trabalho ou na sua apresentação, mas a escola ela precisa estar fazendo o seu papel e precisa sempre estar tentando trabalhar realmente essa equidade dentro da escola. E eu acho que é um grande problema que se torna aqui no Brasil, que além da escola fazer esse trabalho, é um trabalho que precisa ser realizado em casa, né? Infelizmente, isso. Ainda tem muito preconceito. Isso. Às vezes o preconceito da criança vem de casa. Quando vê os pais falando, né? Porque criança repete o que vê, infelizmente. Verdade. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Fora da escola e acaba indo para a escola. E eu acho que a escola é um apoio, né? Muitas vezes a criança sai com outra mentalidade graças a vocês que fazem esse papel. Uhum. Mas acaba que algumas não tem muito o que ser feito porque é um conjunto. É um conjunto, é uma parceria que não funciona, né? A escola sem a família, todo o nosso trabalho que a gente prega não dá certo se a gente não tiver essa união, né? E esse apoio para que a gente possa realmente contribuir para a formação dos nossos pequenos. Se a gente não tiver essa parceria, a gente não consegue. É muito difícil. E você acha que qual é o maior problema com alunos atípicos que você tem? Então, os maiores problemas ainda persistem, que a gente ainda precisa aprender muito a como lidar, né, com eles, a como lidar com algumas situações. Embora eu possa dizer que lá a gente tem a profissional, né, a neuropsicopedagoga, que ela, sempre que um professor percebe que já insistiu por várias vezes e que aquele aluno não está desenvolvendo, quando ela pede para a neuropsicopedagoga fazer um acompanhamento, dar uma olhada, e aí a neuro faz todo o seu trabalho, quando convida a família, quando escuta, e quando percebe que aquele aluno realmente tem alguma dificuldade, né, tem alguma deficiência, ela encaminha essa família para o profissional realmente, né, competente para aquela área. E a maior dificuldade, muitas vezes, é de justamente a gente aprender mais a como lidar. Sim. Porque são situações bem diferentes, né? E bem difíceis. Nós temos, por exemplo, alguns alunos na escola que são alunos autistas e que os professores iniciaram fazendo um trabalho de adaptações nas atividades, de adaptações nas provas. E, ao longo do ano, os professores foram percebendo que teve alunos que teve avanços. Sim. Essas avaliações, essas atividades, não precisavam mais de adaptações, porque eles já conseguiam até, né, fazer junto da atividade dos seus colegas. Mas, por outro lado, tem outros que ainda não tiveram esse avanço. E, às vezes, as famílias precisam entender que cada criança tem o seu tempo de aprender, né? As famílias Sim. precisam aprender que não são comparações, não é comparando, que tal aluno já sabe, o meu ainda não, né? Então, a gente precisa que realmente, juntos, família, escola, que tenha toda a união e todo o entendimento de que não existe uma receita pronta para lidar com estes alunos. E não é essa receita que vai dizer hoje você está assim e amanhã você está de outro jeito, não. É uma coisa que é no dia a dia que a gente vai trabalhando e tentando descobrir formas para que a gente consiga realmente incluir o nosso aluno em todos os sentidos. Sim, até mesmo porque cada caso é um caso. Eu tenho uma colega que relata que ela tem uma aluna autista e que ela sempre morde ela. Então, tipo, não é algo que ela quer fazer, é algo que vai além, né? Ela tem o problema
E aí muitas pessoas acabam não sabendo lidar com ele. Então, o profissional da educação, é por isso que eu falo, ele vai muito além, porque ele precisa entender. Precisa entender, aprender, compreender, né? E ainda mais para você, né? Que é empreender. Você tem que resolucionar todos os problemas dos professores, dos alunos, dos pais. Verdade. Se a gente não tiver todo esse apoio, a gente não consegue. Né? A gente não consegue. Sozinho, a gente não consegue caminhar. Né? Infelizmente. Com quantos anos, Josalice, você montou a Favo de Mel? Quantos anos? Eita, vou ter que dizer minha idade, eu acho. Bom, 24 anos. Com 24. Então, anos. Você acha que foi a idade exata ou você acha que talvez tivesse montado antes? Eu penso que foi no tempo certo, Clara. Eu penso que foi no tempo certo. Eu não vejo muito assim a idade certa. Para mim, que não tem nem idade mínima e nem idade máxima para empreender. No meu caso, eu penso que foi na idade certa, né? Porque se, graças a Deus, iniciamos naquele tempo, deu certo, está dando certo, então foi no tempo certo. Sim. Né? Foi no tempo certo. E eu acredito que para todos os empreendedores, além da idade, tem outro ponto que foi crucial agora, que foi a pandemia, né? Isso. Que afetou muito, muitas pessoas acabaram fracassando. E você falou que perdeu muitos alunos, né? Perdemos. Você acha que foi realmente o seu pior momento? Mulher, eu acredito que sim. Assim, tratando-se da questão de perder alunos, fui. Porque em todos os outros anos, como a gente só tem até o 9º ano, digamos que eu tinha uma turminha de 9º de 15 alunos. Sim. Aí terminou esse ciclo na escola. Esses 15 alunos saem da Favo de Mel e vão para o ensino médio. Mas eu conseguia recuperar esses 15 alunos que saíram. Sempre tinha matrículas de alunos novos, né? E com a pandemia foi um número de alunos que eu ainda não consegui, entendeu? Digamos assim, alcançar o quantitativo de alunos que perdemos por conta da pandemia. Então, você se reergue até hoje, né? Até hoje, Já pensou em desistir? Nunca, jamais. Diga, desistir é uma palavra fora do dicionário. Fora do meu dicionário. Desistir jamais. Nunca, nunca. Eu sempre penso ao contrário, né? Pensar em crescer. Sim. Em crescer, em inovar, em fazer diferente, né? Para ir cada vez mais adquirindo a confiança da nossa sociedade simondiense. Essa confiança que a gente precisa, né? Mas em desistir, jamais. Então, o primeiro passo é não pensar em desistir. Não pensar em desistir, A gente tem alguns quadros aqui no podcast, e aí eu vou começar pelo Cite 3. Certo. Só pode 3. Viu? A gente vai começar pelo Cite 3 escolas referências na cidade. Para você. Escolas referências. Escolas referências, pronto. Eu vou citar o Colégio Pierre Freitas, que é um colégio que eu também assim, gosto muito, né? É um colégio também particular, sim, mas é um colégio que trabalha com uma linha bem próxima da nossa, sim, também, né? Colégio Pierre Freitas. Muitas pessoas comparam mesmo, eu já escutei falar. Pierre, fala. Eu vou citar a Escola Milton Dortas, né? Milton Dortas foi a escola assim, onde eu estudei, onde eu fiz o meu ensino fundamental, onde eu fiz o meu ensino médio. Então, eu também sou fruto de uma escola pública, né? E tive a oportunidade de trabalhar na Escola Milton Dortas, e eu cito também a Escola Milton Dortas. E vou citar a Escola João Carvalho, né? João de Matos Carvalho. Que é ali perto da Favo de Mel, né? Perto da Favo de Mel. E aí você já conhece o João Carvalho? Conheço a Escola João Carvalho. Foi onde eu fiz o meu fundamental menor. Entendi. E também é uma escola, assim, muito organizada. Não posso citar 4? Não. Pronto, então... São 3. Certo. E esqueceu da Favo de Mel, podia ter citado. Poderia ter citado. Diga aí a número 1, então.
Cite 3 empreendedoras da cidade. 3 empreendedoras da cidade. Qualquer empreendedora ou tem assim Isso. algum... Você pode falar no seu critério, que são inspirações para você. Feminina. Isso. Pronto. Eu vou citar Elisângela, Da Estilos. Ela é bem Estilos citada Móveis. aqui, ó. Daqui a pouco ela vai pedir música no Fantástico. Eu vou citar Elisângela. É difícil, viu? Você está me colocando em uma situação. Só pode 3. Só pode 3. Só pode 3. Eu vou citar... Eita, Jesus. Eu vou citar Selminha da Algo Mais. É maravilhosa. E professora também. Também é empreendedora, né? Professora. Essas professoras já gostam de empreender, viu? E eu vou citar Carla, né? Carla da UABR. Não Carla podia ser diferente, né, Liga? Tinha que citar. Citar Carla. São 3 Teria muito mais, mesmo. né? Mas como só são 3, isso, não gostei não disso, viu? Cite 3 momentos importantes na sua vida. Momentos importantes que já aconteceu. Isso. Ai, Deus. Que são marcos, assim. Que são marcos. Tem muitos, né? São muitos, desde lá da minha formatura, né? De quando eu recebi lá o meu diploma. Principalmente, assim, o diploma mesmo do nível superior, né? É um dos... desde o evento que eu fui, quando o meu filho ingressou na faculdade. E aí eu participei de um evento que também foi um evento que marca muito a minha vida, né? Que eu tive essa oportunidade, que a gente não sabe do amanhã. E aí... eu pude comparecer nesse evento dele, gostei demais. Foi um tempo pandêmico, só pude ir 2 pessoas. Ele só levou, no caso, eu e o pai. Mas foi, assim, um momento mesmo muito gratificante. E emocionante, né? Emocionante, viu? E outro momento, assim, que marcou muito na minha vida... os eventos da Favo de Mel me marcam muito. Eu gosto muito. Cada um que eu faço vai ficando na minha história. Eu tô até me sentindo emocionada, porque esse podcast estão emocionando vocês, né? Contando a história. E seu filho, ele faz medicina, Alexandre? Faz, Alexandre. Era seu sonho? Assim, você vai fazer eu chorar, cara? Não vale, viu? Clara, não vale. Sempre foi, né? Mas eu não era muito de dizer para ele, porque eu queria que ele escolhesse. Sim. Da vontade dele, o que ele queria ser. E eu sempre dizia, sempre estimulei muito eles a estudarem, né? Sempre fui muito assim. Fui aquela mãe que pegou muito no pé deles, para eles estudarem. Eu sempre dizia que o estudo é tudo. Muda, que né? Muda vidas, que se já é difícil para quem tem, imagine para quem não tem. Né? Eu sempre passava isso para eles. E principalmente o meu exemplo de vida que, né, eu venho de uma família pobre, né, pobre assim, que não era uma família, digamos assim, financeiramente, né, a gente não podia financeiramente, mas que graças aos estudos, graças ao meu trabalho, graças ao meu empreendimento, hoje eu posso dizer que a gente, né, vive bem. Para mim, que viver bem é você poder ter a sua qualidade de vida, né? É você viver dentro das suas possibilidades, dos seus limites. E eu sempre passava para meu filho isso, de que o estudo era a luz da vida, que ele precisava estudar para no futuro ele ter uma profissão, né? Uma profissão assim que fizesse ele crescer e ser feliz. Sim. E aí foi quando, de repente, já mesmo no último ano do ensino médio, foi que, quando eu perguntei o que ele queria ser, ele disse que queria ser médico. E aí ele conseguiu ingressar, né, na faculdade. É muito estudioso, ainda hoje, mesmo ele na faculdade, 22 anos, quando recebe as provas, ainda envia para mim, né?
Eu ainda ligo e faço chamadas de vídeo e pergunto onde está e pergunto como foi na faculdade. E muitas vezes, quando faço chamadas de vídeos, vejo que ele está estudando, né? Estou fazendo um trabalho, estou estudando. Em alguns momentos ainda me conta algumas situações que ele já enfrenta, porque ele já faz um trabalho dentro das UBSs lá em Aracaju, em Cicerudã, em Estância. E aí eu já vejo assim que ele está fazendo o que ele gosta. Então, estou feliz, estou satisfeita porque ele está fazendo o que ele gosta. E é impressionante, né? As coisas de Deus. Era o seu sonho que ele se tornasse médico e você nunca falou a ele. E eu acho que o amor é isso, né? Você ter dentro de você, mas você pensando nele para ele não ir por você. Isso mesmo. Você não falava e hoje ele está quase se formando, né? Eu deixava ele escolher. A mesma coisa a minha menina. Mari também, eu deixei que ela escolhesse. Quando ela era menorzinha, ela dizia que queria ser professora. E depois acabou que ela tirando esse pensamento da mente. Eu não sei se foi devido a ver todo o meu trabalho, né? Que professor quase não tem vida própria. Eu não sei se foi isso, mas ela acabou que tirando da mente de ser professora. E aí foi mudando, e no ensino médio eu já comecei, ela, né, falava em dentista, falava em outras profissões e hoje ela também está cursando, né, ela está fazendo odontologia. Então, assim, eu deixei que eles escolhessem realmente a profissão deles para que eles fossem felizes, né? Porque não adianta fazer o que eu queria, não era eu que estava fazendo, era eles. Exatamente. Né? E é isso, e você fez eu chorar, viu? Não vale. E eu fiquei feliz de você se abrir, né, aqui com a gente. Uhum. Será que algum deles vai seguir o ramo do empreendedorismo? Então, né? Vamos ver. E essa parte eu não sei responder ainda. Vamos ver, né? Vamos Cenas ver. Dos próximos capítulos. Isso. A gente faz outro podcast daqui a alguns anos. Verdade. Cite 3 comércios referências na cidade. Comércio. Menina, como é difícil, viu? Comércio referência na cidade. Já citei escolas, né? Deixa eu partir agora para outro tipo de comércio. Bem, nós temos supermercados, né? Nós temos... eu vou citar o supermercado Couto, né? Que é um supermercado que investiu muito na nossa cidade, tanto em estrutura, né? Em aconchego para os seus clientes, como em atendimento, né? Em atendimento. Então, eu vou citar o Couto como sendo um comércio. Eu vou citar... Posso citar mais uma loja? Pode sim. Posso, né? Eu vou citar Andréa Boutique, né? Andréa Boutique e Marquinhos Modas. Sim, que estão sendo referências. Isso. Inclusive, Marquinhos não é um dos novos, né? Agora, e que está... se quiser trocar Marquinhos por Jane, dá no mesmo, pode né? Ser. Troque Eles aí. Dois é um só. É um só. Olha, a gente falou de alegria agora e você se emocionou. Então, agora vamos pensar em momentos tristes. Vixe, e que Maria. você se reergueu. Eu queria que você citasse 3 momentos difíceis da sua vida. Mulher, certeza. Sim. Assim, eu penso que um dos momentos mais tristes, né, que eu passei na minha vida é com as perdas, né? A gente perde, assim, nossos familiares, a gente pensa que não vai se erguer mais, né? Quando eu perdi minha mãe, eu era muito nova. Eu perdi minha mãe eu tinha 13 anos de idade. 13, 14 anos. Mas... Muito nova, realmente. Eu penso que eu não sofri tanto como eu sofri com a perda do meu irmão, que foi agora em 2018. Né? Em 2018. Nós éramos muito próximos e, de repente, ele adoeceu e foi um quadro irreversível. E com essa perda dele, eu mesmo pensei que eu não fosse me erguer nunca mais. Eu lhe confesso que eu pensei muita besteira. Só que sempre que eu pensava nas besteiras, eu lembrava da família que eu tinha,
né, dos meus filhos que eu tinha para criar. E consegui me erguer, né? E hoje a gente ora, a gente lembra, a todo momento a gente lembra, né? Quando a gente lembra, às vezes a gente se depara, né, perguntando por que Deus, mas Deus sabe de tudo, Sim. né? A escolha é dele. E tive uma perda também de um tio, qual eu também gostava muito, trabalhei com ele, passei minha infância com ele, e vi ele morrer assim de acidente, que foi trágico o acidente dele, e eu acho que foi os momentos mais tristes que eu tive na vida, foram essas perdas familiares. Sim, e perdas são realmente sempre muito difíceis. Isso. E ainda mais quando vem tão perto, né, da nossa família. Isso. Mas eu quero que você saiba que você é uma grande inspiração para todo mundo, toda a cidade fala muito bem de você, do seu empreendimento. E as pessoas vão ver, né, com esse seu relato, que mesmo com momentos difíceis, a gente se reergue, né? A gente levanta e não para, porque eu acho que isso é a vida. A gente aprende a lidar com esses momentos para se tornar mais forte. Isso Cada mesmo. momento é necessário para fazer quem nós somos, né? Eu tenho certeza que se talvez um desses momentos não tivesse acontecido, você não teria chegado até onde você chegou. Foi necessário que acontecesse. Né? Verdade. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora para todas as mulheres empreendedoras que vão te assistir, que estão te assistindo. Ai, Deus, essa mulher chorona. Então, essa mulher chorona é chorona assim de nascença, de família, viu? Eu tenho um cunhado que diz que vai colocar a gente para trabalhar na OSAF. Porque ele diz, eu nunca vi uma família que chora tanto igual vocês. Eu choro demais também, então... Se tivesse... Ó, somos 6. Se tivesse as 6 aqui, as 6 já estava chorando só como eu choro. Mas essa mulher chorona também é assim, uma mulher muito forte, muito lutadora, né? Confiante. E eu diria assim, as mulheres agora, as mulheres empreendedoras e as que não são, né? Mas que pensam em ser, que... É muito bom, né, que seja assim, tenha o seu empreendimento, porque ser mulher empreendedora é construir sua história, né, você ser dona da sua história. Não é fácil, né, ser empreendedora mulher no Brasil. Não é fácil. A gente ainda enfrenta muitos obstáculos, muitos preconceitos, infelizmente. Mas é ser líder, né, é você inspirar, mas também é você ser uma mulher empoderada. Né? Você ser uma mulher empoderada e, né, eu sou muito feliz nessa minha função, esse meu empreendedorismo, sou muito, muito feliz. Eu acho que se eu tivesse que nascer de novo, eu nasceria de novo Joselice, eu nasceria de novo Favo de Mel, eu nasceria de novo para ser mulher empreendedora. Então, você é o seu próprio orgulho. Sou o meu próprio orgulho. Sou. Então, agora, para a gente sorrir um pouquinho, eu vou colocar algumas imagens aqui. Certo. Certo? E aí a gente vai comentar sobre. Certo. É curte, adiciona ou bloqueia nosso quadro. Certo. E aí você vai ver e a gente depois vai criar um top 3 entre elas. Nelda, ela que tem uma... escola aqui também, né? O Eduardo Marques. Coloquei algumas colegas de profissões. Que bom, que maravilha. Nelda, ela é um exemplo na nossa cidade, né? Ela também é fundadora de uma escola particular, uma escola excelente, né? Aí as opções é curto... Adiciona ou bloqueia? Adiciono. Então, vamos ver a outra... Jennifer. Jennifer. Jennifer também é um exemplo de mulher empreendedora. Sim. Adiciona é melhor que o curte, né? Ou... É relativo. Curte e adiciona é bom. Pronto. O bloqueio que é ruim. Pronto, adiciona sim, Jennifer. Ângela. Ave Maria, essa daí. Essa eu adiciona. Ela vai assistir, viu, seu programa. Ela, e tem Vigilinha, Dona que você já citou que também. já citei, que também é um exemplo de mulher empreendedora na nossa cidade, né? É uma mulher também que nos inspira. Eu curto sim, eu adiciono também.
Arrasou. Dona Virgília. Foram 4. Agora eu queria que você citasse um top 3. Em primeira, segunda e terceira. Mulher? Sim. Mas em base de brincadeira, só para descontrair mesmo o programa. Pronto. Então, Ela curte e adicione toda, gente. pronto. Então, citar 3. Eita, não vou citar as irmãs porque são muitas. Se eu citar uma e não citar outra... Tem que ser 3 entre as 4. Ah, perdão, tem que ser 3 entre as 4. Eu vou citar Isso. uma. Isso, a primeira, segunda e terceira. Menina... Eu vou citar a Dona Virgilinha. Eu vou citar a Ângela. Eu vou citar a Nelda. Suas colegas de trabalho, De trabalho, educação. Que fazem parte. Que estão no ramo, dos serviços educacionais, né? Sim. Pronto. Josalice, foi um prazer ter você aqui. Foi muito boa a nossa conversa, muito emocionante. Gostei demais. Então... E é incrível como eu estou aprendendo com cada uma de vocês que passa aqui. E eu acredito que não só eu esteja aprendendo, mas todo mundo que vai ver a gente também vai se emocionar, também vai aprender, também vai ter vontade de crescer, porque eu acho que esse movimento é muito importante, porque nós mulheres, infelizmente, ainda sofremos muito na sociedade. E quando a gente vê mulheres assim, unidas, pelo mesmo propósito, assim como você, assim como várias outras que vão ainda passar por aqui, é muito bom e satisfatório. Que maravilha, eu também agradeço demais pelo convite, né? A gente precisa, assim, falar assim, né? Sem você sabendo que está sendo, digamos assim, vai ser vistas, né? Por muitas pessoas, dá um certo nervoso. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Eu também gostei. Só espero que da próxima vez não tenha choro. Mas tem que ter, né? Porque essa é você. Talvez se não tivesse a emoção, não seria você. Ah, Deus. Obrigada Foi mesmo. Muito bom ter você aqui. Você vai inspirar muita gente, pode ter certeza. Que bom, espero. Vai sim. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, curta, comentem, compartilhem. Histórias como essas têm que ser compartilhadas para que inspire ainda mais mulheres. Beijo.